Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a doação de Constantino. A doação de Constantino é uma doação que teria ocorrido, que teria dado origem aos estados pontifícios. Em que situação que ela aconteceu? Bom, Mark Bloch, ele observa que na Idade Média havia ocorrência de falsificações piedosas, tais como, por exemplo, a pseudo-doação de Constantino ao Papa Silvestre I, teria sido recebida essa doação em 315, o Papa Silvestre I lá da época de 315. E essa falsificação, ela dataria do século VIII, e que a fraude foi confirmada somente em 1440 por Lorenzo Valla, em seu Tratado sobre a Doação de Constantino. Então, o Tratado de Gramática e Estilística de Lorenzo Valla torna-se referência entre os eruditos por seu rigor metodológico. O autor da Doação de Constantino, segundo Lorenzo Valla, cometeu erros crassos, tais como usar o termo diadema com significado de coroa de ouro, quando na época de Constantino, lá no ano 315, o termo significava outra coisa, significava um pano grosseiro. E que o termo tiara não era um termo usado na época. Entre várias outras contradições que mostravam de forma incontestável que ele não poderia ter sido um texto escrito em 315. Então, aquele texto que o Papa teria recebido, Silvestre I, ele, na verdade, ele não recebeu, esse documento nunca existiu. Ele foi uma composição feita no século VIII, segundo o Lorenzo Valla. Essa análise crítica textual, ela desenvolveu-se no Renascimento, no qual os textos antigos eram lidos, antes de tudo, como documentos históricos, retirando o caráter sagrado imposto pela Igreja. Então, isso é uma característica do Renascimento. Dizia-se que Constantino fora motivado pelo agradecimento a Silvestre I por tê-lo curado da lepra e convertido ao cristianismo. Essa era a alegação dada, Constantino doou essas terras para o Papa em agradecimento a uma cura. Quando em 756 Pepino o Breve fez um acordo franco-papal que doava terrenos à igreja, acordo confirmado por Carlos Magno, ele estaria meramente restituindo à igreja o que Constantino havia dado. Entendeu? Teoricamente havia esse documento dado a Constantino, mas a igreja ainda não teria como ter esses terrenos todos. Pepino Breve fez essa doação, entregou para terrenos à igreja, e a igreja, olha, na verdade esses terrenos já eram meus desde a época do Constantino, olha aqui o documento da doação. Tá? E isso deu origem lá no ano 756 ao Estado Pontifício. Em troca, Pepino recebia o título de Patrícios Romanos e o compromisso dos francos de que nunca escolheria um rei que não fosse de sua descendência. Nicolau de Cusa, na mesma época, já apontava o fato de que o bispo Eusébio de Cesareia, que era o biógrafo de Constantino, lá no século IV, o Eusébio ele não fala dessa doação do imperador e dificilmente ele teria omitido isso. Isso já o Nicolau de Cusa já estava apontando. De fato, Constantino doara ao bispo de Roma o Palácio de Latrão e o Ducado de Roma, mas não há qualquer prova de que houvesse doado toda a Itália e as províncias ocidentais. Então, Constantino de fato doou alguma coisa, mas não com essa amplitude toda. Para Silvestre Prierias, a doação de Constantino não foi propriamente uma doação, mas uma restituição. Os compiladores do Liber Pontificalis indicam listas de propriedades dos bispos romanos de 314 a 440, com uma relação das doações feitas à igreja, entre os quais incluem doações de Constantino, algumas doações feitas por Constantino, do senador Galicano, de uma mulher da alta sociedade e vários bispos de Roma. A doação de Pepino
aconteceu lá em 756, depois do Papa Estevão II de Roma ter seu apelo de apoio de Constantinopla negado por Constantino V, lá de Constantinopla, o que o fez buscar aliança com os lombardos. Então, veja, o Papa primeiro tentou aliança com o líder lá de Constantinopla, não conseguiu, aí ele fez o acordo com o Pepino. A ideia essencial do documento era de excluir os bizantinos de qualquer poder sobre a Península Itálica, né? Porque essa península estaria sendo, então, propriedade do papado. Então, é isso então. Muito obrigado.